Olá, queridos irmãos amados, sejam todos bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Um culto ao nosso Deus, somente para Ele toda a honra e toda a glória. Nós iremos agora estar lendo o Salmo 111, que diz: Aleluia, de todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as suas obras, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoriáveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembra-se sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles, para todos sempre instituídos em fidelidade e retidão. Nosso Deus, vamos estar orando a Ele, entregando esse culto. Senhor Deus, Santo Eterno Deus, maravilhoso Deus, ó Pai, nós estamos aqui em Tua presença, todos aqui em Tua presença para estar prestando culto a Ti, Pai. Obrigado, Pai, pelos cuidados que tem e teve conosco até aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja recebendo esses louvores, esteja falando a cada um que está assistindo esse vídeo, que cada um esteja com seu coração preparado, porque o Senhor vai falar com você também. Nós entregamos em Suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A esse grande Deus que nós devemos confiar nele, porque só nele que realmente podemos confiar realmente de toda a nossa vida. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Senhor, é muito
toda a glória e vamos, esse Deus maravilhoso, é Ele em quem podemos confiar, é dele em que podemos desfrutar do amor, só do amor de Deus é que realmente podemos confiar na sua honra e fidelidade. Jesus esteja em nossos corações, que essa paz do Senhor Jesus esteja em nosso lar, Senhor Jesus, pois só com Tua paz podemos, Senhor, enfrentar, Senhor, tudo, Senhor, todos os obstáculos, Pai amado, e toda a tempestade, Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus entre em nossos corações, Senhor Jesus, entre, Senhor Jesus, nos corações. Aleluia, glória ao meu Senhor.
Deus. Olá, Deus abençoe a sua vida, você que já está nos acompanhando agora nesse culto. Desejo que o Senhor te abençoe grandemente agora também, através dessa ministração, através dessa palavra que eu tenho certeza que Ele preparou para o seu coração nessa noite. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós temos aqui um convite de Jesus que, com muita frequência, nós utilizamos para evangelizar pessoas, né? Quando nós sabemos que alguém ainda não conheceu Jesus e tem sofrido em diversas situações, mas há muitos cristãos que também estão sobrecarregados, que também estão carregando fardos e não sabem. Há pessoas que estão sempre cansadas, há pessoas que estão sempre sobrecarregadas, deprimidas, agitadas, inquietas, ansiosas, pessoas mal-humoradas, pessoas carrancudas, amargas, infelizes, pessoas encrenqueiras que veem problema em tudo, pessoas que estão dormindo mal, pessoas que têm problemas até na área digestiva, que sofrem com dores crônicas, aquelas dores constantes, dores de coluna, dores que muitas vezes não têm um diagnóstico preciso. Há pessoas que não conseguem orar, que não conseguem ler a Bíblia de forma frequente, né? Consistente, pessoas desmotivadas, pessoas sem vontade de fazer nada, pessoas sem planos para o futuro e muitas vezes até com vontade de morrer. Você pode ser uma dessas pessoas, né, que se encaixa em alguma dessas características que eu falei aqui. E você pode estar carregando um fardo desnecessário, um fardo que não é seu. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus que há alguns fardos, né, que são colocados na Bíblia, na palavra de Deus, e nós vamos falar sobre alguns deles, alguns principais fardos que você pode facilmente se livrar deles. A saída, né, há soluções que a palavra de Deus mesmo apresenta. Então, falando sobre esses fardos, um deles, e que eu ouço com bastante frequência, né, da parte das pessoas, é a culpa. Existem dois tipos de culpa. Um deles é a culpa pelo pecado. E no Salmo 32 existe uma descrição muito clara, né, de alguém que está sofrendo por causa do pecado. E nós vemos aqui no Salmo que existe um sofrimento físico até, existe um peso que é carregado quando alguém está vivendo debaixo do pecado. Salmo 32, versículo 3 a 5, diz assim: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Há pecados que nós gostamos de manter escondidos. Talvez todos tenham aí uma área ou outra que sabe que são os seus pontos mais frágeis, né, mais vulneráveis para o pecado. Existem pecados na mente, existe pecado de orgulho, existe pecado de maledicência,
há pecados de mentira, há pecados de omissão, a lista é enorme, né, de pecados. A gente sabe que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, de uma forma ou de outra afasta Deus de nós, né? Agora, as pessoas normalmente não gostam que se fale em pecado, né? É algo que incomoda. É mais fácil pensar que Deus não é tão duro assim, né? Talvez ele não leve tanto em conta, ou ele sabe das minhas dificuldades, ou então, Deus é amoroso, né? Sim, de fato ele é, mas Deus também é santo, né? E a palavra de Deus diz com muita clareza que Deus, ele abomina o pecado, ele continua abominando o pecado não combina com Deus. E você pode até estar carregando o fardo do pecado e sem mesmo se dar conta, né? Talvez você já se acostumou com ele e nem percebe mais, né? Há pessoas que têm uma consciência já cauterizada ou abafam aí a voz do Espírito Santo, que nós sabemos que é quem nos convence, né, do pecado. Ele traz, ele mostra e às vezes nós não damos ouvidos. Observe se não há sinais na sua vida que indicam que há alguma coisa que você precisa tratar, né? Então, é simples a questão de tratar da culpa do pecado, é só você confessar, é só você reconhecer, é só você confessar, chegar diante de Deus, né? No Salmo 32 mesmo diz, eu confessei-te o meu pecado, não mais ocultei a minha iniquidade, e tu perdoaste. Então o perdão ele acontece imediatamente quando você confessa, é um fardo que você fica livre no mesmo momento, porque Jesus já pagou por esses pecados, Jesus já morreu por eles, né? Então o que você precisa fazer é confessar e receber o perdão de Deus. Agora, há pecados às vezes que ficam meio disfarçados aí, né? Por exemplo, quando existe mágoa, quando existe ressentimento, quando existe falta de perdão. Ainda que nós temos o direito de nos entristecermos quando alguém faz alguma coisa que não gostamos, quando alguém nos machuca, nos magoa, nós temos o direito de nos sentir tristes e muitas vezes nos sentimos assim por algum tempo, mas nós precisamos tratar disso o mais rápido possível, porque senão aquele sentimento ali, ele começa a criar raízes, né? E essas raízes vão dando origem ao pecado. Você não precisa carregar um fardo a sua vida toda por causa do erro de uma outra pessoa, né? A falta de perdão, ela quer dizer que muitas vezes a pessoa não quer conceder algo ao outro, né? Porque quer se lembrar daquilo que a outra pessoa fez ou não quer deixar esquecer, né? Porque traz para si muitas vezes um desejo de vingança, de punir a outra pessoa de alguma forma, mesmo que seja não perdoando, só que você se esquece de que quem está carregando esse fardo é você. Quem está sofrendo mais é aquele que não perdoa. Você não precisa continuar se vitimizando também, né? Se sentindo coitadinho a vida toda, ai, porque fizeram isso para mim, porque não sei quando, né? Alguma coisa aconteceu. Lembre-se que a falta de perdão é pecado, não perdoar é pecado. Perdoar é uma ordem de Deus. Não depende se você sente alguma coisa, você não precisa sentir para perdoar, você precisa obedecer, né? E a palavra de Deus é clara com relação a isso, não há limites para o perdão, porque não houve limites ao Senhor para nos perdoar, né? Ele não levou em conta qual era o tipo do nosso pecado, ele simplesmente perdoa, né? Então, da mesma forma como nós somos perdoados, é que nós devemos perdoar. Isso deve ser algo já que nós temos como prática, né? Não deixe nenhuma pendência, não guarde nada no seu coração que possa te perturbar, possa te atormentar, né? Visite aí agora a tua mente, o teu coração, se tem algo que você está carregando, se tem alguma coisa que você tem carregado contra alguém, às vezes da sua própria família,
né? Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar os seus pais, de perdoar irmãos por situações que já viveram no passado, né? Perdoar o cônjuge pelas falhas, né? E há tantas coisas que às vezes estamos carregando, às vezes até perdoar a si mesmos, né? Então, você pode, no momento que você quiser, pedir ao Espírito Santo, e até incentivo que você faça isso agora, né? Não deixe para depois. Se o Espírito Santo está falando com você, agora mesmo você pode orar, você pode pedir a Ele que sonde o seu coração, que mostre o que tem de errado, aquilo que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus, que tem atrapalhado a tua vida, de deslanchar, né? De ter liberdade até nos teus relacionamentos, ter liberdade com as pessoas, porque alguma coisa tem fechado aí o teu coração. Há quanto tempo você não se sente quebrantado, você não se sente arrependido na presença de Deus, né? Sabe aquele momento de quebrantar o coração, de lavar a alma, né, diante do Senhor? Isso é muito gostoso, é muito libertador. E eu sei que de vez em quando todos nós precisamos fazer isso, não importa quanto tempo, né, de caminhada cristã já você tenha. Às vezes nós precisamos parar e orar dessa forma, de tempos em tempos. Senhor, me mostra, né, se tem algo aqui que está atrapalhando a minha comunhão contigo, que está atrapalhando a minha vida, os meus relacionamentos. Davi fez isso. Outro dia eu falei já um pouquinho sobre o Salmo 51, né? Mas Davi também, no Salmo 32, esse mesmo Salmo que eu li agora há pouco, né? Onde ele fala sobre confessar, um pouquinho antes, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi viveu essa experiência de restauração quando ele pecou ali na situação com Batseba, né? Não foi a única vez que Davi pecou, ele era um homem como nós, né? Ele pecou tantas vezes também, mas aquele foi um momento de quebrantamento que ele viveu na presença do Senhor. Ele realmente teve o seu coração quebrantado, né? Ele se humilhou na presença do Senhor e ele pôde experimentar dessa alegria do perdão, da libertação e da restauração da sua alma, do seu coração com Deus, né? Olha, não tem preço, irmãos. Eu já passei por essa experiência algumas vezes na minha vida e é muito gostoso, né? Compensa milhares de vezes, né? Às vezes esse momento de quebrantamento, mas pela alegria que você recebe depois na presença do Senhor, a liberdade, né, verdadeira. Então, essa é a culpa pelo pecado, né? Uma culpa que talvez temos carregado e você precisa olhar realmente para a sua vida e verificar, né, checar se existe alguma coisa ainda pendente. Agora, nós temos também um outro tipo de culpa, que é a culpa falsa, né? A culpa verdadeira, essa culpa pelo pecado, é quando existe um erro, quando nós temos a consciência de ter desagradado a Deus, de ter feito alguma coisa contra, né, os princípios da palavra de Deus. Agora, a culpa falsa, ela é uma sensação de ter falhado, né? Não existe propriamente uma atitude, não existe conscientemente um erro, mas existe uma sensação. Eu deveria ter feito diferente, né? Há aqueles lamentos sobre o passado, às vezes uma culpa, esse peso, né, que é carregado durante anos. Por que que eu não decidi diferente alguma coisa lá atrás, né? Por que que eu fiz tal escolha? Por que que eu não falei com tal pessoa, né? E o que nós entendemos na palavra de Deus sobre culpa falsa é que ela é lançada pelo diabo, né? O nosso inimigo, em João 10:10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? João 8:44 diz também que o diabo foi homicida desde o princípio, ele jamais
se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Então, uma das estratégias do inimigo para nos fazer sentir derrotados é colocar mentiras na nossa mente, né? Ele tenta nos fazer acreditar algo errado sobre nós mesmos, sobre a nossa história, sobre as pessoas, às vezes até mesmo sobre Deus. Foi o que ele fez lá com Adão e Eva, né? Então, ele continua tendo essas mesmas estratégias, ele impõe ideias erradas sobre quem nós somos, ele rouba a alegria dos relacionamentos, ele traz peso, né? Traz desconfiança, traz a culpa que não existe, muita gente está carregando essa culpa falsa também durante a sua vida toda. Então, alguns exemplos disso são essas lamentações, né, por acontecimentos, arrependimentos por acontecimentos do passado, ou até aquela sensação com relação a alguém, né, a culpa de não ter ajudado mais uma pessoa querida que se foi, de não ter feito mais além daquilo que podia, né? Então, às vezes nós sentimos essas limitações, mas vem esse peso que nos acompanha, como se nós pudéssemos ir além, né? E junto com a culpa falsa, algo que acontece é que nós passamos a desenvolver aí o que nós chamamos de baixa autoestima, nós passamos a gostar menos de nós mesmos e nos achar muitas vezes pessoas ruins, inadequadas, né? Impede, a baixa autoestima impede que você enxergue quem Deus vê quando Ele olha para você, né? Essa é a verdadeira identidade, né? Aquilo, quem nós somos de verdade é quem Deus diz que nós somos, né? Não aquilo que nós pensamos ou aquilo que as pessoas dizem. Então, a nossa imagem, ela tem que corresponder àquilo que Deus pensa de nós. Isso você vai achar na palavra de Deus também, né? Deus não fez ninguém ruim, Deus não fez uma pessoa para ser melhor do que a outra, uma pessoa para ser mais capaz do que a outra, ainda que nós tenhamos histórias diferentes, origens diferentes, personalidades diferentes, né? Tantas coisas, maneiras de ser, formas de viver e até oportunidades diferentes nas nossas vidas, mas isso não nos faz pessoas melhores ou piores, nós só somos diferentes, né? Agora, tem gente que passa a vida toda tentando agradar aos outros porque se acham piores, se acham menos favorecidos, se acham menos amados, então para ser aceitos tentam agradar o tempo todo, né? É claro que nós sabemos que há feridas emocionais muitas vezes que geram, né, a baixa autoestima, há marcas que nós trazemos da nossa história, há situações de abuso muitas vezes que são vividas e que geram esse tipo de sentimento, mas isso pode ser tratado também, né? Existe tratamento, existe cura, seja com profissionais, mas principalmente com Deus, né? Então você pode viver livre desse fardo, seja ele qual for. Deus vê valor em você. A prova do valor que Deus vê em nós é o fato de Ele ter mandado Jesus para morrer por nós, né? Ele dá dons, Ele nos capacita nas nossas fraquezas, a palavra de Deus diz isso. Ele nos aperfeiçoa a cada dia quando nós buscamos a Ele, né? Ele vai nos tornando melhores, é um processo que vai acontecendo dia a dia. Ainda que nós nos cheguemos a Ele cheios de falhas, de pecados, reconhecendo as nossas limitações, mas é dele que vem a nossa força, né? É dele que vem a nossa capacitação. Ninguém, isso você pode testemunhar também, né? Com as pessoas que você conhece, talvez na tua própria vida e mesmo na palavra de Deus. Ninguém que conheceu a Jesus se manteve a mesma pessoa, né? Ninguém permanece o mesmo após ter conhecido Jesus. Alguns exemplos, né? Na palavra de Deus, de pessoas a quem Deus colocou valor e que a sociedade não dava valor, né? Mas que Jesus viu ali, Jesus olhou
com outro olhar para aquelas pessoas, né? Nós temos o exemplo da mulher samaritana, nós temos o exemplo da mulher adúltera, né? Tem o exemplo dos leprosos, o exemplo dos endemoniados que ele curou, pessoas que depois apareciam na sociedade e ninguém as reconhecia, né? Porque elas estavam tão diferentes, até mesmo na sua aparência, né? Na sua expressão de rosto. Então, é assim que acontece quando alguém encontra Jesus de verdade, né? Então, não faz sentido que nós, como cristãos, conhecendo Jesus, andemos por aí, né? Cabisbaixos, tristes, sofrendo, remoendo aí essas questões da nossa vida. Não faz sentido isso. Jesus veio para trazer vida, né? Efésios 2, 4 a 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Todo o capítulo 2 lá do livro de Efésios, da carta aos Efésios, fala sobre a nossa posição em Cristo. Você pode ler, você pode meditar nisso, você pode procurar saber mais na palavra de Deus quem você é, né? Que Deus diz sobre você. Procura lá, né? E se você tem carregado uma culpa falsa, se você tem sofrido acreditando em mentiras, né, sobre você mesmo, reconheça isso. Olhe a luz da palavra de Deus, né? E se aproprie da verdade. Aqui a situação é simplesmente deixar de lado. Enquanto quando nós temos um pecado ali, né, uma culpa pelo pecado, nós vamos lá e confessamos e recebemos o perdão de Deus. Quando existe a culpa falsa, nós somos confrontados com essa mentira dentro de nós. E aí nós simplesmente tiramos. Eu não quero mais isso para a minha vida, né? Eu tiro, simplesmente você para de acreditar nelas e você vai se voltar para aquilo que Deus diz sobre você. Você vai renovar a sua mente com a palavra de Deus, com as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus, né, é suficiente para te mostrar a verdade. Ela é a verdade, né? Então você não vai mais viver debaixo de mentira e das enganações e das acusações que o inimigo coloca sobre a sua vida. Ele acusa, às vezes, até de pecados que já foram perdoados, né? Tome cuidado com isso, porque uma vez perdoado, o Senhor Jesus não se lembra mais. Então, dele jamais virá acusação contra a tua vida. Mas o inimigo, sim, ele é acusador, né? E ele tenta destruir mesmo através de pecados que já foram perdoados. Então você não precisa carregar esse fardo, né? Coloque ele aí aos pés do Senhor Jesus. E um outro fardo que também temos carregado, né? É o das ansiedades e das preocupações. Como a ansiedade ocupa espaço na nossa vida, consome as nossas energias, tira a nossa paz. A ansiedade tira a alegria de viver, ela tira o prazer da vida, tira o prazer do momento presente, tira o prazer e a alegria das coisas simples, né? Do respirar, do viver, da companhia da pessoa que está ao seu lado. A ansiedade faz com que você não enxergue nada disso. A ansiedade deixa a nossa mente ocupada o tempo todo. Pensa se não é assim, né? É aquele pensamento acelerado que não para nunca, né? Vai acelerando o nosso ritmo de vida e todas as coisas a gente passa a fazer como se tivesse sempre atrasado, sempre devendo alguma coisa. Impede os nossos relacionamentos de acontecerem de forma saudável, né? Tranquila. E distorce a forma como nós enxergamos a própria vida, né? A ansiedade, ela tira a beleza, né, das coisas. Tem gente que vê problema em tudo. Mentes ansiosas são assim, sempre imaginando o pior, né? Se vai acontecer alguma coisa, se aconteceu com meu vizinho, então vai acontecer comigo, né? Se o outro pegou alguma enfermidade, então eu também vou pegar, né?
Eu diria para vocês que, assim, tem gente que já pegou o Covid-19 umas 10 vezes, né? Nesse período aí de quarentena. Dos 3 meses que nós estamos em casa, né? Porque, de repente, não, eu devo estar com essa doença, né? Quantas vezes, quantas pessoas já não sentiram isso? Pergunte aí para você mesmo, né? Como é que você tem vivenciado essa experiência? Quem não acordou ainda nesse tempo, pelo menos uma vez, né? De madrugada, com falta de ar, achando que está passando mal, que está tendo, né? Esse problema aí do vírus e porque nós somos muitas vezes contaminados com aquilo que está à nossa volta. Isso por causa da ansiedade, porque nós não descansamos. A ansiedade é o contrário, né? Contrário do descansar, da paz, né? Do viver um dia de cada vez. A ansiedade traz consigo o medo. É o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer, é o medo do desemprego, é o medo das outras pessoas, é o medo, né? Eu sei que nós vivemos num país que, infelizmente, tem muita coisa ruim, né? E nós temos que estar alertas a algumas coisas, precisamos ser prudentes, a palavra de Deus nos ensina assim, mas o medo, ele é um sentimento que domina, né? E ele também não combina com a paz de Deus, com a segurança que nós podemos ter em Deus. Um dos versículos que eu já li em algumas meditações aí para os irmãos, lá em 1 João 4,18, né? Que eu gosto bastante, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A nossa segurança, ela não está naquilo que nós vemos, né? Na despensa cheia, na conta bancária, nas pessoas ali reunidas dentro da nossa casa. A nossa segurança não está nisso, né? A certeza do amor de Deus é que nos faz sentir seguros, né? A certeza de que Deus sempre fará o melhor pelos seus filhos. Isso é promessa dele, né? O cuidado de Deus se reflete através do amor dele para conosco. Isso não quer dizer que nós não passaremos por provações, que nós não passaremos por tribulações, mas ainda que, né? Esse ainda que faz toda a diferença. Ainda que passemos por provações, Ele estará conosco. E aí nós nos lembramos lá do Salmo 23, né? Tão conhecido, que fala exatamente isso: o Senhor é o meu pastor, Ele anda comigo, Ele vai comigo nos vales, né? Ele me leva ao refrigério, Ele está comigo o tempo todo. Então, isso é prova, né, do amor de Deus, de confiança em Deus, de descansarmos no amor dele. E o que nós fazemos então com a nossa ansiedade, né? Além de entender e de receber o amor de Deus, lá em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Um outro texto ainda, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E temos ainda o capítulo 6 de Mateus, né? Que fala das ansiedades, que fala das preocupações da vida, com o futuro, o que vamos comer, o que vamos vestir, né? Então, tudo isso, a palavra de Deus nos diz que nós devemos colocar todas essas preocupações aos pés do Senhor. Então, talvez tudo se resumiria numa frase só, né? Que é: Deus está cuidando de você. Você pode trazer isso para a tua vida, né? E repetir aí para você na tua mente: Deus está cuidando de mim, né? Isso é uma verdade. Então você não precisa mais carregar esse fardo das preocupações, das ansiedades. Lance agora, né, aos pés do Senhor todos os seus fardos. E nós vamos terminar lendo novamente aquele texto que eu li no início, né, de Mateus capítulo 11, onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora você entende porque esse texto não é só para aqueles que não conhecem a Jesus, né?
é para aqueles que, mesmo conhecendo Jesus, ainda estão carregando fardos. Isso pode ser para mim, isso pode ser para você que me ouve agora, né? Venha até Ele, entregue os seus fardos, deixe todos aos pés da cruz, né? Eu gosto às vezes de, quando oro sobre isso, imaginar, né? Um exercício aí gostoso de você pensar, colocando todas essas preocupações num pacotinho e levando ali, né? Aos pés da cruz e deixando lá. É ali o lugar deles. E quando você for tentado a se preocupar novamente, você vai lembrar desse pacotinho que você deixou ali aos pés da cruz. Está lá, né? Jesus está cuidando, Ele já levou, Ele já morreu por tudo isso, então Ele está cuidando de você. Tomai sobre vós, Jesus continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Venha até Jesus e ache descanso para a sua alma. Deixe as suas dores, deixe aquilo que te pesa, né? Volte a dormir bem de novo, volte a ter saúde emocional, volte a ter saúde física, volte a ter saúde espiritual, volte a ter um bom relacionamento com Deus, volte a dormir em paz, volte a ter paz na sua mente, né? Muita gente tem sonhos perturbadores às vezes, e eu penso que tudo isso, né, pode estar envolvido às vezes nesses sonhos, nos pesadelos. Entregue ao Senhor, né, e descansa, vá até Ele, Ele trará paz, isso é promessa dEle, Ele traz descanso à tua alma. Eu acho que não tem coisa melhor para desfrutarmos nesses dias de hoje, né, do que esse descanso da alma. E ele termina nesse texto, né, que nós lemos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está caminhando com você, você não está caminhando sozinho, você nunca estará sozinho se você estiver com Jesus, né? E quando a situação ficar mais difícil, você terá a ajuda dele, você terá a provisão dele, não será pesado. A vida não é pesada, né? Quando nós estamos com Jesus. Aqui ele está dizendo que será suave e será leve, né? Mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no meio das dificuldades, vai ser leve. Nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir superar, nós vamos conseguir seguir adiante, vamos conseguir ficar bem, né? Em paz, porque o Senhor Jesus está conosco. Glórias a Ele por isso, né? Se nós estivéssemos na igreja agora, talvez eu pedisse para você vir à frente, né, e para nós orarmos e entregarmos esses fardos ao Senhor, mas você pode fazer isso aí onde você está. Nós vamos orar agora e eu gostaria que você, aquilo que Deus trouxe aí ao teu coração, né, com relação a isso, se você tem carregado culpa, seja culpa por pecados que você resiste ainda em confessar, em entregar ao Senhor, seja a culpa falsa por causa de mentiras que você tem acreditado, carregando aí uma baixa estima, carregando lamentos com relação à tua vida e à tua história, seja a tua mente, né, cheia aí de preocupações, de ansiedades, aquele fardo que tem às vezes pesado até nos teus ombros. Interessante que há pessoas que às vezes andam até encurvadas, né? E eu fico me perguntando se ali não tem, né, de fato, algum fardo que não está sendo enxergado, né? Mas você pode agora colocar tudo isso aos pés do Senhor. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é verdadeira. Hoje, Senhor, o Senhor tem falado aos corações, o Senhor tem falado ao meu, e eu tenho certeza que há muitas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra. Ó Pai, que o Senhor possa convencer através do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque não é a nossa palavra, mas é o Senhor, é a Tua presença, é o Espírito Santo que nos convence aquilo que está errado nas nossas vidas. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, nos ajuda a enxergar, ó Pai, aquilo que não temos conseguido perceber,
para que possamos entregar aos pés do Senhor. Ó Deus, muitas vezes estamos cansados, estamos sobrecarregados, toda essa situação tem mexido conosco de várias formas e às vezes estamos humanamente lidando com os nossos limites, mas o Senhor nos convida a levar até a Ti, ó Deus, todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, todos os fardos, todo o pecado, Senhor, também que às vezes pesa nos nossos corações. Ó Pai, que o Senhor possa visitar agora cada uma das pessoas que está orando comigo nesse momento, aonde quer que ela esteja, ó Deus, que o Teu Espírito Santo alcance agora, que o Senhor trate desses corações, que o Senhor traga quebrantamento, ó Deus, se existe algo que precisa ser tratado, que precisa ser confessado, se existe, ó Deus, a falta de perdão, se existe amargura no coração, ó Pai, que o Senhor possa quebrantar os corações agora, que o Senhor possa trazer arrependimento, que possamos reconhecer, ó Deus, que só em Ti nós vamos ter alívio ao nosso coração, não há outra forma, não há algo que possamos fazer por nós mesmos, mas precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça. E o Senhor tudo isso já nos deu quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz, entregando a sua vida por nós. O Senhor já pagou o preço pelo nosso pecado, o Senhor já sofreu a nossa dor, o Senhor já carregou as nossas enfermidades, sejam elas da alma, sejam elas do corpo. Ó Pai, que nós possamos nesse momento ser convencidos pelo Teu Espírito Santo daquilo que nós precisamos entregar a Ti e que possamos realmente fazer, ó Deus, e receber do Senhor a liberdade, a libertação aos nossos corações oprimidos, ó Deus, que possa haver paz, que possa haver de novo a alegria pela Tua presença, que possa haver, Senhor, o júbilo pelo Senhor, por aquilo que o Senhor faz no nosso coração, pelo Teu amor e até mesmo, Senhor, a gratidão pelas coisas pequenas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, que muitas vezes temos deixado de notar porque estamos preocupados, porque estamos olhando para aquilo que não queremos, para aquilo que é ruim, ou estamos sendo dominados pelo medo do futuro, pelas preocupações. Ó Pai, leva, Senhor, esse fardo de cada um, ó Deus, e deixa no lugar a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida e que você continue, meditando nessa palavra e guardando no teu coração. Nós vamos cantar um cântico agora que fala sobre isso, sobre deixar os fardos também aos pés do Senhor e que você possa cantar conosco essa canção também. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, que você possa descansar nas promessas do Senhor. Vamos orar agora, eu vou convidar o pastor Paulo para estar orando e intercedendo também, né, pela vida dos irmãos. Senhor amado, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida, te bendizemos, te adoramos, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, nos tem protegido, guardado. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua bênção, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas, a vida de cada irmão em tuas mãos, pedir a bênção do Senhor, ó Pai, sobre cada um dos nossos irmãos, sobre a vida do nosso irmão Quirino, que está se recuperando no hospital. Te agradecemos pela melhora, mas colocamos, ó Pai, nas tuas mãos a vida dele, a vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares. Ó Pai, se há alguma dificuldade, alguma luta, algum conflito, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo e trazendo soluções, trazendo, Senhor Deus, uma luz, ó Deus, realmente a luz do Senhor brilhe sobre cada lar, sobre cada família. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja dando graça, amor e que a tua presença seja real e presente em cada lar. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos eles. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós presentes, sobre todos os nossos irmãos e todos aqueles que estão também dispersos sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe e estaremos juntos no domingo, se Deus quiser.